Bem, agora nos encaminhamos para a última sessão da nossa aula. Hoje nós vamos tratar do Speculum Musicii e vamos ver alguns dos seus trechos. Bom, resumidamente, para falar desse tratado, sobretudo do primeiro livro dele, é no primeiro livro desse tratado em que o Jacobus ele expõe todos os princípios filosóficos e teológicos que vai orientar todos os outros livros. A gente pode dizer que esse tratado ele é todo voltado para a contemplação de Deus no espelho da música. Então, a gente precisa falar primeiro da concepção de música segundo o Magister Jacobus, né? A concepção dele de música como ciência especulativa, que é baseado nessa primazia da contemplação sobre a ação, a contemplação como algo mais perfeito que a prática. Sobre isso a gente já tratou também. A concepção de música segundo o Magister Jacobus, a definição de música, que nós vamos ver logo mais, como ele vai definir a música como ciência, a relação entre música especulativa e prática, música especulativa e música prática, música celeste e divina. Bom, desses temas aqui, esses três deles acho que nós já tratamos suficientemente. Nós vamos ver agora sobre a concepção de música, segundo o Magister Jacobus, a sua definição de música, e sobre esse conceito que ele desenvolve, que é a música celestial ou divina, que é uma expansão, é um desenvolvimento de uma quarta espécie de música que Boécio não tinha especulado a respeito, não tinha expressado dessa maneira, pelo menos. Muito bem. Então, como eu havia falado, o principal propósito do Jacobus, Magister Jacobus, ao escrever Speculum Musicii, é fazer uma reproposição de toda a tradição, todo o arcabouço teórico da música especulativa, né, desde da antiguidade clássica greco-romana até Santo Agostinho e Boécio, e todos os autores posteriores, repropor tudo aquilo sobre bases aristotélicas. Claro, o Aristóteles, né, latino, o Aristóteles escolástico, a escolástica do século XIII, para ele mostrar como toda essa tradição não era deslegitimada pelas obras de Aristóteles, pelo pensamento aristotélico escolástico, mas ela era, por assim dizer, potencializada, explicitada, esclarecida, justamente quando ela era vista em função da concepção de ciência presente em Aristóteles. Aristóteles ele define a ciência como conhecimento pelas causas. E o Aristóteles ele divide as ciências em dois tipos, as ciências especulativas e as ciências práticas. As ciências práticas para Aristóteles, elas serão fundamentalmente a moral, a política e a economia. Claro, existem outras ciências práticas também, mas fundamentalmente são essas. E as ciências especulativas são a física ou ciência natural. A física a qual ele se refere não é a física moderna, matematizada, mas para ele o que a gente chama hoje de zoologia, de biologia, de química, entrava na física, a gente vai ver. E, além da física como ciência especulativa, tem a matemática ou aritmética, entrando aí também a geometria, e a metafísica. E ele vai posicionar a música em relação a essas três ciências. Jacobus ele vai fazer isso no capítulo 8 do primeiro livro do Speculum Musicii, que é nós vamos ler uma parte desse capítulo. O título desse capítulo é justamente em qual parte da filosofia está subordinada a música. Ele vai dizer o seguinte: a filosofia ou ciência
na medida em que se divide em uma parte teórica e em outra prática, contém a ciência musical nas duas partes mencionadas. Ou seja, a música ela vai ser tanto prática quanto especulativa, como a gente já viu. Contudo, a música é atribuída de forma mais substancial e em um sentido mais geral à ciência teórica e não à ciência prática. E uma vez que, tal como consta no livro V da Metafísica, o livro Metafísica de Aristóteles, são três as partes principais da ciência teórica, isto é, ciência teórica ou especulativa, são sinônimos. E quais são essas três partes principais da ciência especulativa? Isto é, a ciência natural ou física, que submete à consideração aquilo que tanto segundo o seu ser, como segundo inteligir, é capaz de movimento e não separável da matéria. O que quer dizer? A física ou ciência natural ela vai ter como objeto de estudo, como assunto, aquilo que não é separável da matéria e do movimento, nem quanto ao seu ser, nem quanto ao inteligir. Quer dizer, são aquelas coisas que são materiais, que o ser delas se dá na materialidade, e quando ele for inteligido, quando essas coisas forem ser definidas pela inteligência, você tem que levar em conta que aquilo é material, ou seja, a materialidade entra na definição, entra na concepção intelectual daquilo. Por exemplo, cachorro. Cachorro, você não consegue conceber um cachorro sem levar em conta que ele tem um corpo, que ele é algo material. Pedra. Pedra, você também, uma pedra de mármore. Você não consegue conceber, dar uma definição da pedra de mármore sem levar em conta a materialidade. A mesma coisa para o homem. O homem ele é definido como animal racional, ser humano, claro, né? Animal racional. Você precisa levar em conta a animalidade na definição. Se você não define o homem levando em conta a animalidade, que implica na materialidade, ou seja, implica ter um corpo, você não consegue pensar o homem, você não consegue inteligir. Então, todas aquelas coisas que são materiais e quando entra na definição, você precisa levar em conta a matéria, são estudadas pela física. Então, a física ou ciência natural, ela vai estudar os seres inanimados, vai estudar os elementos, vai estudar os planetas, vai estudar a natureza. Outra parte da ciência especulativa teórica é a matemática, que ela que contempla a matemática que contempla as coisas separadas do movimento e da matéria sensível quanto ao intelecto, quanto ao inteligir, mas não segundo o ser. Ou seja, os objetos que a matemática estuda são abstratos, que é a quantidade. Esses objetos que ela estuda, eles existem nas coisas materiais. Você pode pegar as coisas materiais e contar, você pode medir o peso, a extensão, né, o tamanho, a profundidade das coisas materiais. Então elas existem, né, quanto ao ser, nas coisas materiais, mas quando elas são definidas e concebidas, ou seja, quanto ao intelecto, elas não dependem da materialidade. Não, a materialidade e o movimento não entram na definição. Por exemplo, você pode ter uma pedra de mármore no formato de um triângulo, né? O triângulo é um objeto da matemática, né? Mais precisamente da geometria, que é parte da matemática aqui. Mas o triângulo, quando você vai definir um triângulo, que é um polígono de 3 lados, não entra a materialidade na definição. Qualquer polígono, ele pode existir um objeto material na forma de um polígono, e você pode imaginar esse polígono, definir, conceber esse polígono sem levar em conta a materialidade. Ou seja, considerar ele de modo puramente abstrato. Né? E a quantidade, ela está nas coisas materiais, essa quantidade mensurável. Mas quando ela é concebida, ela não precisa levar em conta a materialidade, diferentemente dos objetos da ciência natural. E é assim que a matemática vai se distinguir da ciência natural ou física. E em terceiro, a metafísica,
A metafísica, ela vai examinar as coisas que, não somente quanto ao inteligir, mas também quanto ao ser, estão separadas do movimento e da matéria sensível. Ou seja, aquelas coisas que são, no seu próprio ser, abstratas. Mas a metafísica, o Jacobus não fala aqui, isso que vai explicar vão ser outros autores, São Tomás de Aquino, por exemplo, no comentário o São Tomás de Aquino escreve uma obra muito importante sobre metafísica, além dele ter escrito um comentário à metafísica de Aristóteles, ele tem o comentário ao Tratado da Trindade de Boécio. E lá ele vai tratar coisas sobre a ciência, sobre a metafísica, que ele não trata no comentário sobre a metafísica. E lá ele vai dizer o seguinte, que a metafísica, ela vai tratar daquelas coisas que jamais dependem da materialidade quanto ao ser, nem quanto ao inteligir, ou seja, aquelas coisas puramente espirituais, por exemplo, os anjos que são puros espíritos, né, ou Deus, que é puro espírito, mas ela vai ter um objeto também que às vezes depende da materialidade quanto ao ser e às vezes não, mas nunca quanto ao inteligir, que é, por exemplo, os conceitos de ato e potência, substância e acidente, uno e múltiplo. Por exemplo, existem unidade e multiplicidade entre os anjos. E existe também nas coisas materiais. Mas essa unidade e multiplicidade que existe nos anjos, como ela não leva em conta a materialidade, no ser dos anjos, quando ela é concebida, ela também não leva em conta a materialidade. Apesar, e quando ela é considerada existindo nas coisas materiais, ela vai existir, essa unidade, essa multiplicidade vai existir nas coisas materiais, mas quando for concebida, ela não vai levar em conta a materialidade, mas ela não vai ser propriamente um objeto da matemática, porque ele não está falando aqui de uma unidade e multiplicidade que pode ser mensurada, né, ou pesada. É um outro tipo, é um conceito mais abstrato ainda de unidade e multiplicidade. E a música, a música ela vai ser conhecida como a ciência da proporção, a ciência da relação de proporção. Então, como Deus fez tudo com proporção, e a proporção aqui não só quantitativa, mas uma proporção qualitativa, existe uma proporção, uma relação de harmonia entre as coisas puramente espirituais, entre os anjos, entre a alma humana, que é puramente espiritual, e o corpo, que é material. A noção de relação de proporção, ela não vai ser exclusivamente matemática, ela vai ser estudada também pela metafísica. E é aí que o Jacobus vai conseguir inserir a música na metafísica. E ele continua, a gente já vai ver sobre isso. Então ele diz que são três as partes principais da ciência teórica, essas três que nós vimos: ciência natural, física, ou física, a matemática, a metafísica, e uma concepção geral da música, esta, no que se refere às suas distintas espécies, se adequa a essas três partes da ciência. Ou seja, a concepção especulativa da música, concepção geral da música, no que ela se refere às suas distintas espécies, que é aquelas espécies instrumentais, mundana e humana, elas vão se encaixar nessas três partes da ciência, né? na física, na matemática e na metafísica. Ele vai dizer o seguinte ainda: efetivamente, a música celestial ou divina corresponde à metafísica. Olha, agora ele está desenvolvendo um conceito que não estava no Boécio. Desenvolveu essa ideia da música celestial ou divina. Além da música mundana, humana e instrumental, tem essa música celestial ou divina. Porque tinha que ter uma música correspondente à metafísica, ou seja, aquela ordem, aquela relação de proporção que existe, independente da matéria, em todas as coisas, ela é um objeto de estudo da metafísica. A metafísica estuda ela. E essa ordem que vão ter em coisas puramente espirituais,
nos anjos, essa relação, melhor dizendo, que ele vai chamar de modulatio, de modulação. Essa relação geral de proporção, ela vai ser uma forma de música e ela vai ser a música celestial ou divina. Né? Então, continuando aqui, efetivamente a música celestial ou divina corresponde à metafísica. A mundana e a humana, a ciência natural. A instrumental ou sonora permanece em parte dentro do âmbito da ciência natural, né, porque é sonora, e em parte no âmbito da ciência matemática, porque são proporções matemáticas aplicadas no som, ainda que fundamentalmente no âmbito desta última. Porque como a música sonora ela aplica os princípios matemáticos no som, aquilo que é formal, que é mais importante na música sonora, é de ordem matemática, não é de ordem propriamente sonora, física. Por isso a música instrumentalis vai ser considerada mais matemática do que física. Por isso, temos de aludir à divisão da ciência matemática. Esta, uma vez que versa sobre a quantidade, se divide de acordo com a classificação da quantidade, pois se as ciências se diferenciam, também o fazem as coisas de que elas tratam. Bom, a matemática ela vai se dividir em aritmética e geometria. A aritmética vai tratar da quantidade discreta e a geometria da quantidade contínua. Né? Quando a quantidade discreta quer dizer descontínuo, quer dizer que é separado, aquilo que você pode separar. Então, os números, a quantidade discreta, ela tem como princípio o número 1, os números. Aquilo pode ser contado, né, distinguido. A quantidade contínua, ela pode ser dividida, mas ela pode ser dividida indefinidamente. Né? Ela não vai ter como princípio o número. Vai ter como princípio o ponto, né, e a linha, os polígonos, que é o que é estudado pela geometria. Olha só que interessante. Quando se aplica a aritmética, a ciência das quantidades discretas, no som, você tem a música. No tempo, e a música é uma ciência temporal. Você tem a música. Quando você aplica no tempo, você tem a música. Quando você aplica a geometria no espaço, você tem a astronomia. Você tem as 4 disciplinas do quadrivium aqui. Então, o quadrivium, lembra de uma das artes liberais? São a aritmética, geometria, astronomia, música e astronomia. Então, a aritmética ela vai se aplicar na música e a geometria vai se aplicar na astronomia, porque o movimento dos planetas vai ser descrito de maneira geométrica na astronomia, na astronomia medieval. E aí você tem o quadrívio. O quadrívio, então, vão ser ciências matemáticas, disciplinas matemáticas. Então aqui a gente tem um quadro de como o Jacobus fez a divisão das músicas de Boécio, expandiu um quarto tipo, uma espécie de música, de acordo com a classificação aristotélica das ciências. Então, Aristóteles tem aqui a filosofia ou ciência, que se divide em prática especulativa, e a especulativa se divide em matemática, física e metafísica. Veja só, a matemática, então, vai ter nela a música instrumentalis, pelo motivo que a gente já viu. Que a música instrumental, a música sonora, ela aplica os princípios abstratos da aritmética no som. Claro, não é só os princípios da aritmética, ela também vai aplicar os princípios das outras ciências. Mas o que está sendo ressaltado aqui é a questão do intervalo das notas, as proporções das notas, proporção quantitativa e a proporção entre os valores rítmicos. Na física, você vai ter a música mundana e a música humana. Por quê? Porque a música humana, lembra que eu falei que a física trata das coisas que dependem da matéria quanto ao ser e quanto ao inteligir? Ora, a música mundana, ela trata da ordem do universo material. Ora, tudo que existe de material no universo, a ordem dos planetas, os planetas, né, a cosmologia, quando você vai definir, você precisa levar em conta a materialidade. Então ela vai estar na física. A música humana
como se trata da apesar da alma humana em si sozinha ser objeto da metafísica, ser objeto de estudo da metafísica, a natureza humana, ela não é só a alma humana. A natureza humana é corpo e alma. Então, a natureza humana só pode ser concebida levando em conta a materialidade. Por isso que ela vai estar na física. Vai ser estudada pela física. Por isso que Jacobus vai colocar a música humana e a música mundana como correspondentes à ciência física. E faltou uma música para metafísica. E aí que ele vai desenvolver a concepção de música celestial ou divina, que vai ser aquela música das coisas puramente espirituais, independentes que não dependem da matéria nem quanto ao ser nem quanto ao inteligir, ou que às vezes dependem da materialidade quanto ao ser e às vezes não, mas nunca quanto ao inteligir. E assim o Jacobus ele consegue, com esse feito heróico dele aqui, ele consegue manter atual todas aquelas concepções, né, da música especulativa que tinham sido elaboradas, digamos assim, em ambiente intelectual, em moldura intelectual neoplatônica. Ele consegue mostrar, olha, Aristóteles não desmente isso aqui. Aristóteles não só confirma a concepção de música especulativa, mas aprofunda e expande. Graças a Aristóteles aqui, a gente tem agora melhor a noção de música celestial, que não tinha Boécio. Então ele desenvolve, ele aprofunda, ele expande a concepção, as concepções de Boécio e de Santo Agostinho, mostrando como elas se mantêm pertinentes ao serem inseridas nesse quadro de pensamento do aristotelismo escolástico. Então, para o Jacobus, fundamental para ele, o que vai ser decisivo para ele conseguir fazer essa elaboração, é a concepção dele de música. Então ele vai dizer que a música ela tem como assunto, né, a ciência musical, aquilo que ele chama de modulatio harmônica. Santo Agostinho também já dizia que, no tratado dele de música, que a música é a ciência bene modulandi, ou ciência bene movendi. Então a música já se ocupa dessa modulação. Modulação aqui não é a modulação passar de uma tonalidade para outra, como é na música tonal, né? Ou passar de um modo para o outro. A modulação aqui é um outro conceito, quer dizer simplesmente uma relação geral de proporção. Quer dizer, só isso, uma relação harmoniosa em geral. Então, uma relação de proporção, de ordem, conexão e concórdia. Aquilo que apresentar isso se diz que tem uma modulatio, né? Principalmente se aquilo tiver um movimento, uma operação. Então ele tem uma concepção analógica de proporção, né? A proporção para ele não é só quantitativa, não é só matemática. E é por isso que ele vai conseguir ter uma noção metafísica de música. Muitos autores, como essa mesma noção de uma ideia de proporção, que não é somente matemática, não é quantitativa, mas qualitativa, que existe em coisas puramente espirituais, que não podem ser medidas, não podem ser mensuradas, né? Não se trata de uma quantidade dimensiva, mas uma quantidade virtual ou intensiva analógica. Esse é o conceito mais difícil, que exigiria outra aula para expor. Esse conceito ele se encontra na obra de São Tomás de Aquino. Então, por isso que muitos autores dizem que o Jacobus, apesar do Jacobus jamais citar São Tomás de Aquino, as concepções que ele expõe, que ele faz uso no tratado dele, teriam tido a influência do pensamento de São Tomás de Aquino. E foi graças a essa noção analógica de proporção, né, que ele conseguiu inserir todos os tipos de música de Boécio na classificação, dentro da classificação das ciências de Aristóteles, e ainda expandir
para uma nova espécie de música. Vejam só, no capítulo 2, olha só como Jacobus define a música. Ele diz, por essa razão, a música em uma acepção geral, ou seja, ele não está dizendo aqui somente a música prática, somente a música sonora, a música instrumental, mas a música geral, essa ideia geral de ordem que tem em todas as coisas, em todos os seres. Por essa razão, a música em uma acepção geral, desculpem, por essa razão, a música em uma acepção geral pode ser definida nestes outros termos que encontramos no livro de Orto Scientiarum de Roberto de Kildwater, que diz que a música é a perfeição da alma especulativa ou da alma científica, na medida em que seu sujeito, ou sujeito aqui quer dizer assunto, seu tema é o conhecimento da modulação harmônica ou de quaisquer outras realidades que, em virtude de uma modulação harmônica, estejam sujeitas à proporcionalidade. Ou seja, a modulatio, aqui a modulação para ele é uma relação geral de proporção, concórdia, conexão, presente nas coisas estudadas por todas as ciências, mas de modo eminente na metafísica e na teologia sagrada. A metafísica ela também é conhecida como ciência divina ou teologia filosófica. Mas acima dela tem uma ciência mais elevada, que é aquela que Deus mesmo revelou, que é a teologia sagrada. Por exemplo, vai estudar a Santíssima Trindade, a encarnação de Cristo, a ressurreição, que ela é fundamentada nas escrituras e na tradição. Então aqui a gente vê que ele tem uma concepção analógica de proporção. Para ele, modulatio é sinônimo de proporção, de relação geral, de concórdia, que, como a gente falou, essa concepção analógica seria tirada da obra de São Tomás de Aquino. E aí olha só que interessante. Apesar de não ser propriamente proporção, ele vai inserir a música celeste numa ciência aqui que não é uma ciência aristotélica, que é a ciência propriamente cristã, que é a teologia sagrada, que não está aqui nesse quadro. Porque ele vai dizer que a música também reflete a Santíssima Trindade, e que a Santíssima Trindade é também uma modulatio. E aqui ele vai ter um conceito bem largo de modulatio, né? Ele vai dizer o seguinte, a música é louvável por ser em suas qualidades, tanto as especiais quanto as comuns, nobres, numerosas e úteis. Se tomarmos a definição geral de música, constatamos sua presença na proporção que guarda qualquer conjunto de coisas quando se unem, e como ela é aplicável a todas as coisas, também é ao divino. Olha só isso. Então, explicando, né? A definição geral de música, ela diz que a música está presente na proporção de qualquer conjunto de coisas, quando elas se unem. Tudo que apresenta, então, uma unidade, né, uma unidade na multiplicidade, uma harmonia, a gente diz que isso aí está no âmbito da música. E como essa unidade e multiplicidade, né, essa relação é aplicável em todas as coisas, também é ao divino, a Deus. Não há entre as pessoas divinas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, propriedades distintas e suma concórdia, uma ordem sem anterior nem posterior, uma conexão inseparável, em essência uma simplíssima e suma união? Ou seja, existe união e multiplicidade, apesar de ser de uma maneira misteriosa, porque as pessoas divinas são essencialmente um só ser, mas se distinguem pela relação. A pessoa divina quer dizer relação subsistente. Isso aí precisaria de uma outra aula para explicar. É muito difícil explicar, na verdade não dá para explicar a Santíssima Trindade, mas dá para expor até um certo limite com uma certa clareza, porque como fala São Tomás de Aquino, ela é algo que não pode ser explicado, não pode ser demonstrado, porque é algo que é objeto de fé. Então existe um limite do conhecimento. Então, quando a unidade e multiplicidade a unidade na essência e a multiplicidade das pessoas
é algo misterioso, algo que está além da capacidade humana de compreensão. O homem pode enunciar isso até um certo limite, mas não pode demonstrar. Mas essa mesma relação de união e multiplicidade é tida pelo Jacobus como uma modulatio. E a essa música da Santíssima Trindade, os cidadãos celestes, aqueles que são salvos no céu, elas consagram o seu tempo e intuitivamente a veem, ou seja, veem ela diretamente. Intuição quer dizer conhecimento direto, sem ser através de uma ideia, mas diretamente, sem ser por espelho. Então ele vai, além de expandir as músicas de Boécio para uma música celeste na metafísica, uma parte da música celeste vai estar na teologia sagrada. E assim ele consegue integrar a concepção de música não só com a concepção científica de Aristóteles, mas com todo o arcabouço teórico da teologia sagrada, da teologia medieval, né, tal como ensinada por São Tomás de Aquino. E assim ele consegue integrar todos os âmbitos, todas as áreas de conhecimento a partir a partir da música. Então a música, quando ela é estudada como música especulativa, ela pode ajudar, né, na música instrumental a conhecer a matemática. A música mundana e a música humana a conhecer a física. A música celeste a conhecer a metafísica e a teologia sagrada. A música ela tem essa... Quando o Jacobus ele encaixa as espécies de música, expande para o conceito de música celeste, ele está ensinando que elas podem preparar o homem para conhecer essas ciências. Quando você estuda a música, a pessoa, ela, a partir do estudo da música, ela pode ser introduzida ao estudo das ciências especulativas e da teologia sagrada. E é assim que justamente se cumpre aquilo, papel que é atribuído para a música como arte liberal, como ilustradora e introdutória de questões filosóficas e teológicas. Com isso a gente encerra a nossa aula. Eu agradeço a paciência de vocês. É uma aula árdua, uma aula difícil. Eu sei, é uma aula que talvez para a gente deveria ter uma preparação para entender ela de maneira mais clara, precisaria ter uma preparação igual às artes liberais, fazer a preparação para a filosofia. E é isso, como tarefa, vocês precisam entregar um resumo dessa palestra. Não se assustem, não precisa ser um trabalho aprofundado a respeito disso, mas um resumo com as palavras de vocês, daquilo que vocês entenderam, daquilo que consideraram mais importante, né, das linhas de argumentação, dos elementos mais importantes do que foi exposto na palestra. Além desse vídeo com a palestra, eu vou colocar no Moodle também um artigo que eu escrevi e a minha dissertação de mestrado, onde para quem quiser se aprofundar, eu tenho um artigo curto que eu escrevi que talvez ajude vocês a fazer o resumo. E lá também, tanto nesse artigo que eu escrevi e na dissertação de mestrado, vocês vão encontrar as referências que eu cito aqui, que eu citei durante essa palestra. Tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês aí nessa quarentena e que nós voltemos logo para nossas aulas presenciais. Até mais, obrigado.